Irmãos e irmãs, hoje nós iniciamos essa nova série de mensagens, Feridas da Alma. E são assuntos que, com certeza, são difíceis de serem tocados. Muitas vezes, se você traz feridas consigo, você não gostaria nem de lembrar delas. Então, você não quer fazer esse exercício, você se recusa a fazer esse exercício de pensar no que eventualmente possa, obrigado, Rubem, possa ter acontecido já na sua vida, em algum momento da sua história. Mas, meus irmãos e irmãs, é necessário. A missão da nossa igreja, nós queremos ser uma igreja moldada por Deus. Isso significa moldada pela história que Deus conta a nosso respeito e não moldada pela cultura. E nós queremos fazer isso para a glória de Deus e para o bem das pessoas que nos cercam. Só que para que possamos viver para o bem das pessoas que nos cercam, nós precisamos minimamente tratar dessas feridas. Não é você ser uma pessoa 100% resolvida acerca de todas as coisas, não é disso que se trata, mas de minimamente você encarar essas feridas e ver e perceber Deus tratando e curando você a respeito de coisas que você já não conseguiu se curar. Eu pergunto para você nessa manhã: quais as feridas da sua alma? Quais as feridas que você traz consigo? Cicatrizes? Não. Cicatrizes não, porque cicatrizes são várias e são marcas do vai e vem da vida e que já fecharam. Porém, feridas abertas, aqueles assuntos que você não gosta, talvez, nem de mencionar. Quando alguém da família toca naquele assunto, você pede licença e se retira. Eu não quero falar sobre isso, me desculpa. É sobre isso que nós precisamos conversar nessa série de mensagens. Obviamente, você não precisa se expor diante de outras pessoas, mas você precisa sim se expor diante de si mesmo e diante de Deus. Eu pergunto para você de novo: quais as feridas da sua alma? Quais as feridas da sua alma? Existem dores, irmãos e irmãs, que vão muito além do aspecto físico. Algumas dessas dores você conhece, você sabe até nominar, você sabe onde elas começaram. Porém, existem outras dores que você traz consigo que você não sabe nem por onde começar para defini-las. Você não sabe por que você carrega isso consigo, mas elas estão aí, doendo, corroendo o seu coração e sua mente, latejando em alguns instantes, em alguns momentos da sua história. Talvez você não seja do tipo que conhece bem as suas feridas, mas talvez você sabe que as tem. Isso é um bom começo. Quais são as feridas da sua alma? Apesar de nós termos dificuldade para pensar nisso, nós precisamos reconhecer que esse já não é um assunto tabu entre nós. Há 20, 30, 50 anos atrás, se você falasse sobre doença emocional, sobre feridas emocionais, você ia ser taxado como alguém frágil, como alguém fraco, alguém que não quer lutar para viver, e aí de repente você tem essas feridas por causa dessa sua fragilidade. Hoje a gente precisa reconhecer que isso mudou muito, não é que está mudando, já mudou muito. Inclusive, na pesquisa Ipsos de 2023, foi constatado o seguinte: 5 em cada 10 brasileiros acreditam que a saúde mental é o principal problema do país, em termos de bem-estar da população. Mais precisamente, 52% das pessoas responderam que saúde mental é algo que precisa ser tratado, é algo que precisa ser abordado. Isso é uma questão importante. Irmãos e irmãs, se essa é de fato uma questão importante, se é um problema, uma questão de saúde mental que precisa ser tratado,
Nós, como igreja, como comunidade de discípulos e discípulas de Jesus, não estamos fora disso. Porque nós estamos inseridos numa cultura. E não tem como você olhar para um peixe que está dentro do aquário e imaginar, por ingenuidade sua, que esse peixe não se molha ali dentro. Nós estamos dentro de uma cultura adoecida, sim, por vários fatores diferentes. E dentro, por fazermos parte dessa cultura, nós também adoecemos. Você, discípulo e discípula de Jesus, também adoece, também traz feridas da alma consigo. Essa preocupação é importante. E ela é importante pelo seguinte motivo. O pastor John Mark Comer, a respeito disso, diz o seguinte: quando vivemos sobrecarregados, ansiosos e feridos, nos tornamos sombras de quem fomos criados para ser. Perdemos a capacidade de amar bem, de criar, de viver com propósito. Nos conformamos com uma versão reduzida da nossa humanidade. Qual o problema de você ter uma ferida na alma? Quem não tem? Não é verdade? Quem não tem? Todos temos as nossas feridas. Alguns de nós têm até mais do que uma. Nós temos feridas na alma. Faz parte da nossa humanidade. O que tem, Carlos? Quer saber? Eu vou continuar com elas. O problema é que essas feridas da alma, elas nos fazem sermos menos de quem nós fomos criados para ser. O Senhor nos criou para que pudéssemos amar, tivéssemos capacidade de amar, capacidade de criar, capacidade de viver com propósito. Essa capacidade, ela é diminuída. Essa capacidade, ela é atacada e ela adoece. Por quê? Porque nós temos feridas da alma que não são resolvidas. Nós nos tornamos versões reduzidas da nossa humanidade. Como que você chega aqui nessa manhã? Se nós tivéssemos uma forma assim de exterior, de revelar para o outro quanto da nossa bateria a gente tem, como quando você olha para o celular. Você olha aqui, o meu está com, nesse momento, 86% de bateria. Se desse para eu olhar para você e perceber quanto de bateria emocional você tem. Se desse para você olhar para mim e perceber quanto de bateria emocional eu tenho em função das feridas que eu trago comigo. O que será que nós revelaríamos uns para os outros? Talvez você chegou aqui com 70% da sua bateria. Tá bom, né? Para um celular, 70% você olha e fala, ixi, não dá nem para pensar em carregador ainda. Mas talvez você chegou aqui nessa manhã já com o seu sinal vermelho de 10% de bateria. Talvez você chegou aqui nessa manhã com o seu marcador apontando 1% de bateria. Sabe quando você está mandando mensagem desesperado porque você sabe que vai acabar a bateria? Talvez é assim que você chegou aqui nessa manhã. Eu não tenho como descobrir isso de você. Você não tem como descobrir isso sobre mim, porque não temos esses demonstradores externos. Você precisa fazer uma autoanálise nessa manhã. Caso você esteja sobrecarregado, ansioso, sentindo-se ferido, você não chegou aqui nessa manhã inteira. Não chegou aqui nessa manhã inteira. Você prestou atenção na arte da nossa série? Você prestou atenção nessa arte? Você consegue perceber que existe um rosto aqui, certo? Mas nem de longe parece o rosto de uma pessoa normal. Nem de longe parece o rosto que você veria a partir de uma foto. É um rabisco. É um desenho assim que você tem que fazer algum esforço para perceber, sim, é um rosto. É assim que as feridas em nossas almas nos deixam.
nos deixam muito aquém, mas muito aquém de quem nós deveríamos ser. Eu imagino Deus olhando para mim, para você, quando nós estamos nesses momentos de feridas da alma, doentes e minimizados diante da nossa potencialidade, Deus olhando para mim dizendo assim, puxa, não foi assim que eu imaginei esse cara. Quando eu o criei, quando eu imaginei as potencialidades dele, dela, era tão diferente, eu não imaginei eles dessa forma. As feridas da alma, elas nos diminuem. Ao longo dessa série, nós olharemos para algumas feridas da alma ao longo de 4 domingos, tá? Então serão essas feridas que têm vários desdobramentos, cada uma delas. Nós vamos falar sobre falta de sentido para viver hoje, sobre abusos e traumas, sobre culpa e sobre perdas e decepções. E vamos falar dessas feridas olhando para narrativas que apontam para a história de Jesus e como que Jesus pode nos transformar nesse contexto, devolver a nós o sentido para viver, nos recondicionar para uma vida apesar dos abusos e traumas, das culpas, das perdas e decepções. Hoje, especificamente, irmãos, irmãs, nós vamos falar sobre a falta de sentido para viver. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns indicadores, na verdade, alguns sintomas dessa falta de sentido para viver. Eu acho que todos nós, em algum momento, a gente se sente assim, por um motivo ou outro. Uma melancolia, o combustível parece que está na reserva, não tem de onde tirar. Olha só, desmotivação constante, nada anima você. Nada anima alguém que está ferido emocionalmente pela falta de sentido para viver. Vai ser o seu aniversário. Essa pessoa vai comemorar mais um ano de vida. Que legal. Ela está diante de uma promoção no ambiente de trabalho. O rosto dela é como se ela tivesse tomado uma surra, porque é uma desmotivação constante. Ainda, sensação de vazio, de não preenchimento, tristeza profunda. Não é uma tristeza superficial que você abre uma garrafa de vinho, de repente, no final do dia, e está tudo bem, passou. Não, você pode abrir 10 garrafas de vinho e essa tristeza permanece. Você pode fazer um passeio, você pode ter viajado no carnaval, você pode ter ido fazer um cruzeiro, você pode viajar para fora do país e essa tristeza ela só se aprofunda. Ansiedade e angústia. Uma ansiedade a respeito do futuro, a respeito das coisas que você não domina, a respeito das coisas que não estão debaixo do seu controle. E essa ansiedade vai aumentando, e ela aumentando, uma angústia também aumenta. Falta de esperança. Não vai melhorar. Pode trocar o governo. Essa igreja aqui, vamos me decepcionar do mesmo jeito. Vai ser igualzinho o que eu experimentei na outra. Falta de esperança. Eu não confio mais em homem, não confio mais em mulher, não acredito mais no casamento, não acredito mais em crianças, que elas seriam o futuro do país. Não. Falta de esperança. Baixa autoestima. Falta de conexão com outros. Irritabilidade, impaciência, dificuldade em experimentar a alegria. E pensamentos negativos recorrentes. Gente, com muito zelo, com muita reverência, olhe para esses sintomas e tente verificar se você se enquadra em alguns deles, se alguns deles você percebe na sua vida, no seu cotidiano, ou talvez até mais do que um. Seja honesto, seja honesta, para que nós possamos ter um tratamento adequado a respeito de uma doença, nós precisamos de um diagnóstico preciso. Seja honesto consigo mesmo. É você e Deus agora. Você não precisa abrir isso para ninguém. Pelo menos não neste momento.
Quais desses sintomas você percebe no seu dia a dia? Primeiro, gente, sobre essas dificuldades, não há respostas fáceis, tá? Se houvessem respostas fáceis, não seriam feridas. Você já viu uma criança? Eu tenho 3 crianças em casa e, vez ou outra, uma delas tropeça e rala o joelho. E você dá aquela olhada ali para ver se abriu, para ver se fez algum ferimento mais grave, mas não fez nada, só ralou. Está tudo bem, você nem se preocupa. Nem medicamento você passa, você só bate a mão e fala assim, pulou. Está tudo bem, filho, vai brincar. Mas algumas feridas que se abrem profundamente, você não pode fazer assim. Não vai sarar sozinho. Não dá para deixar como é que está para ver como é que fica. Esse é o caso das feridas emocionais. Não há respostas fáceis. Se houvesse respostas fáceis, você já teria dado conta, sozinho. Não há respostas fáceis também olhando para a espiritualidade. Não adianta no final dessa mensagem aqui eu fazer um apelo e vocês virem à frente, ou quem quiser vir à frente, e eu orar impondo a mão sobre você e agora você vai ser liberto de uma ferida emocional que você tem. Deus cura, Ele faz milagres, mas existe um processo, existe um amadurecimento que eu preciso vivenciar, que você precisa vivenciar. Não há respostas fáceis. E além disso, reconheça nessa manhã que você precisa de ajuda. Reconheça. É verdade, eu preciso de ajuda. Sozinho eu não consigo. Eu preciso de amigos, eu preciso de família, mas acima de tudo eu preciso de uma intervenção dos céus. Eu preciso de Deus me transformando, porque sozinho eu não consigo me sentir curado dessas feridas. Eu não sei, irmãos e irmãs, o que a vida fez com vocês. Eu não sei o porquê de você se sentir como você se sente à luz de frustrações, de feridas da alma. Eu sei é que em alguns momentos da nossa história, Deus nos dá a oportunidade de parar e pedir ajuda. Alguns de nós são um pouquinho mais teimosos e a gente só pede ajuda quando está se afogando mesmo. Outros de nós já pedem ajuda diante dos primeiros sinais. Eu não sei em que fase você está da sua vida, que fase está a sua bateria emocional. 90% está tudo bem, foi só um abalo mínimo. 15%, 2%, você sabe como você chegou aqui nessa manhã. Reconheça que você precisa de ajuda. Diante disso, irmãos, eu quero conversar com vocês hoje sobre esse tema. Quando a vida perde o brilho. Quando a vida perde o brilho. Existem momentos na nossa vida que parece que tudo ficou meio cinza, não é verdade? Parece que o sol não está brilhando tão intensamente como costumava brilhar. Parece que crianças correndo não alegram tanto o nosso coração como costumavam alegrar. Parece que aquela comida gostosa que você gostava de saborear aos domingos, parece que nem é tão gostosa mais. Por quê? Porque a vida perdeu a graça. A vida ficou um pouquinho insossa, ficou meio entediante. Isso acontece com todos nós em algum momento. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quando a vida perde o brilho. Porém, eu faço uma pergunta para você: e se a esperança não estiver morta? E se houver esperança para vivermos dias melhores? Eu quero destacar algumas coisas com vocês que são características de momentos que nós vivemos quando a vida perde o brilho. A primeira coisa que acontece é que a esperança ela se torna passado. Você até tinha esperança a respeito de algo. Você costumava ser uma pessoa sonhadora.
Você costumava falar, não, vai dar certo. Só que esse ponto que você elegeu como sendo a esperança da sua vida hoje, está lá atrás, está no passado. E estando no passado, não há mais esperança. Hoje existe só uma realidade nua e crua, difícil. Você olha para o futuro, na verdade, você nem olha para o futuro, porque é uma pessoa que perde o brilho na sua existência, ela tem dificuldades até para olhar para o futuro. Ela só vive um dia de cada vez, com muita dificuldade. E a esperança ficou lá atrás. Eu quero olhar com vocês para a sabedoria bíblica, para uma história que o evangelista Lucas conta no capítulo 24, a partir do verso 13. Uma história muito conhecida sobre 2 discípulos que estavam em um caminho, em uma jornada de desesperança. E a esperança deles tinha se tornado passado. Olha só, capítulo 24 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 13. Antes de ler, eu quero contextualizar você. Jesus, irmãos e irmãs, ele é o cumprimento de uma série de profecias, de palavras do Antigo Testamento, dos profetas. E essas palavras apontavam para aquele que viria, e o dia que essa pessoa viesse, o Messias, o ungido de Deus viesse, o povo de Israel seria liberto de sua escravidão e viveria dias melhores. Viveria a realidade do reino de Deus. E quando Jesus nasce, ele cresce, ele começa a desenvolver o seu ministério. No primeiro momento, os discípulos não entendem, não acreditam, não imaginam que Jesus, de fato, possa ser o Messias. Mas ali no final, quando eles começam a ligar as coisas e perceber que ele ressuscita mortos, que ele cura doentes, que quem era mudo passava a falar, quem era surdo passava a ouvir. E essas pessoas começaram a perceber que Jesus era o Messias. Jesus morre. Jesus é terrivelmente crucificado, com requintes de crueldade. A esperança de pessoas que caminharam com Jesus 1, 2, 3 anos, vendo Jesus fazer coisas inimagináveis, incríveis, maravilhosas, essa esperança simplesmente agora ficou no passado. Eles tinham uma esperança. Israel seria liberto do poder opressor do Império Romano. Eles tinham a esperança de que agora o reino de Deus de fato haveria ou teria chegado. Porém, a morte de Jesus naquele cenário esmagou a esperança deles. Por quê, irmãos e irmãs? Porque naquele contexto, quem morria morte de cruz? Bandido, estuprador, assassino. Os piores bandidos da época morriam morte de cruz. Então Jesus ele foi muito envergonhado, morrendo daquela forma. A esperança dessas pessoas ruiu, diluiu, foi embora. É nesse contexto, gente, que a gente vai ler essa passagem. Jesus já morreu na sexta-feira. Aqui, Jesus já ressuscitou, mas eles ainda não sabem. Isso aqui já é no domingo. E o texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Gente, Jerusalém era um lugar onde o centro da fé do povo de Israel se desenvolvia. Então, 2 discípulos de Jesus, se eles estão saindo de Jerusalém, se distanciando de Jerusalém, 10 quilômetros para fora de Jerusalém, esse é o caminho da desesperança. Não é um caminho de reação. Não é um caminho de, ok, Jesus morreu, mas vamos continuar vivendo. Não. É um caminho, é uma caminhada, é uma jornada de quem tem feridas na alma. Se distanciando do seu chamado. Se distanciando da sua identidade.
se distanciando daquilo para o qual essas pessoas, esses 2 discípulos foram chamados para viver e ser. Muitas vezes em nossas vidas, nós também fazemos isso. Nós, em vez de ficarmos em Jerusalém, onde o centro da vida estava acontecendo naquele contexto, e onde a sua vida acontece hoje, nós nos distanciamos também, fugindo de questionamentos, fugindo de questões importantes que nós precisávamos resolver e não conseguimos, porque temos feridas abertas em nossa alma. E nós nos distanciamos de Jerusalém em um caminho de desesperança. Olha só, 10 quilômetros. Não são 10 quilômetros feitos em um carro confortável. São 10 quilômetros de uma caminhada lenta, dura, triste, sombria. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. O que havia acontecido? Jesus foi morto, Jesus foi zombado, Jesus foi crucificado e morreu. Irmãos, irmãs, quando nós vivemos questões difíceis da nossa vida, que ferem profundamente a nossa alma, a nossa primeira reação é essa aqui. Eu não sei se em algum momento, se você conhece esse texto há bastante tempo, se em algum momento você já teve um olhar um tanto quanto crítico para com esses 2. Poxa, Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar. Por que eles não ficaram lá? Jesus falou que ia ressuscitar. Por que eles não acreditaram que Jesus de fato ia ressuscitar? Sabe por quê? Porque feridas da alma, elas pegam a nossa esperança e elas jogam lá para o passado. Feridas profundas da alma, elas nos fazem ficar cegos para com a realidade que está à nossa volta. Eu quero que você olhe para esses 2 discípulos aqui de Jesus, que estavam se distanciando da esperança, se distanciando de Jerusalém. Eu quero que você não olhe para eles com um olhar de julgamento, mas que você olhe para eles com um olhar de empatia. Você precisa se identificar com eles. Porque é exatamente o que nós fazemos também, quando estamos feridos, profundamente feridos. O texto continua. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa, é interessante porque o narrador não fala o quê? Alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Sabe quando alguém pergunta para você sobre algo que você não quer tocar naquele assunto? E antes de você responder, seus olhos já se encheram de lágrima? Sabe quando alguém fala para você de algo e quando você pensa em responder, sua voz já está embargada? É isso que eu imagino que aconteceu aqui. O que é que vocês estão conversando pelo caminho? E eles pararam com um jeito triste. Essa palavra aqui, com um jeito triste, é uma palavrinha só no grego que significa triste com um rosto sombrio. Pensa num rosto sem brilho. Pensa numa expressão sem vontade de viver. É isso que esses 2 discípulos de Jesus estão vivenciando aqui. Um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? E Jesus pergunta: o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo mundo, todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Gente, você conhece essa história já? Eu quero que você preste atenção em algumas coisas aqui que a gente não comenta geralmente. Olha só. Este homem era a esperança de Cleopas e do outro discípulo que nós não sabemos o nome, está no
passado. Onde está a sua esperança nessa manhã? A respeito dessas feridas que você traz consigo, muitas vezes isso acontece porque você não vê saída para a resolução dessas feridas, porque a saída que você talvez um dia confiou, esperou que desse certo, isso já faça parte do passado. Talvez isso já faça parte do passado. Algumas dores têm o poder de aprisionar a nossa esperança ao passado. E essa conversa, irmãos e irmãs, ela é extremamente importante porque muitas vezes nós racionalizamos as nossas dores e feridas e você fala, não, está tudo bem e eu lido bem com isso. Lido. Tá. Mas na primeira chance que você tem para falar sobre o assunto, ou você não fala, porque esse assunto embarga a sua voz, faz você reviver aquilo novamente e você não quer, ou simplesmente você desenvolve um ódio, uma raiva a respeito daquilo, que faz com que você, quer saber, eu vou aprisionar isso lá no meu passado. Vou deixar isso lá, dentro de um baú, de um sótão, de um porão, de um ático, não. Algumas dores, irmãos e irmãs, têm o poder de aprisionar a nossa esperança no passado. Olha só, aquela lista de sintomas que eu passei para vocês ali sobre a falta de sentido de vida, tem muitas coisas que estão presentes aqui na vida desses dois discípulos. Desmotivação constante. Está na fala deles, a desmotivação você enxerga ali neles. Sensação de vazio. Eles pararam de um jeito triste. Falta de esperança, dificuldade em experimentar alegria. Jesus está do lado deles, a gente vai perceber isso, eles não reconhecem Jesus. Dificuldade de experimentar, de perceber a alegria. Por quê? Porque a esperança ficou lá atrás. A esperança ficou lá atrás. O texto continua. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram, eles estão falando para Jesus sobre Jesus, para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Vocês percebem que parece que dá vontade de chacoalhar esses 2 discípulos e perguntar para eles assim, vocês perceberam o que vocês acabaram de dizer? Não era para ele ressuscitar depois de 3 dias? As mulheres não foram lá e não encontraram o corpo de Jesus? Mais pessoas não estão testificando também que não se encontra o corpo de Jesus? Talvez ele tenha ressuscitado mesmo. Mas eles não enxergam isso. Eles não conseguem perceber isso. E eu queria que você, mais uma vez, não pensasse neles agora, pensasse em você. Nós também não percebemos. Eu queria que Deus fizesse uma intervenção na minha história. Ele já está fazendo. Eu queria que Deus devolvesse para mim a alegria de viver. Ele já está devolvendo. Prova, Carlos, prova isso para mim. Você está aqui hoje. Você está aqui hoje, nessa manhã. Deus está tratando com você sobre esse assunto. Deus está fazendo coisas na sua vida de forma específica, na sua história. Não sei, não acredito, Carlos. Eu sei que você não acredita. Eu sei porque os discípulos de Jesus que estão com Jesus não conseguem perceber também. Porque a enfermidade da alma faz com que a nossa esperança faça uma residência fixa lá no passado. Lá no passado. Olha só, a frustração pode nos cegar para o que Deus ainda está fazendo em nossa vida.
Grandes frustrações têm a capacidade de nos cegar. Irmãos, irmãs, você pode lutar para ser curado dessas frustrações, dessas feridas, procurando profissionais, tomando medicamentos. Você pode lutar muito, muito, muito para melhorar um dia de cada vez a respeito dessas dores que você traz consigo. E tudo isso é muito bom. Faça isso, procure ajuda. Porém, talvez você chegue aqui nessa manhã já quase que desistindo dessa batalha, porque você não vê a esperança. O túnel parece que não tem fim. Você não consegue ver a esperança. É por isso que a segunda coisa que eu queria destacar com vocês nessa manhã é que não você, preste atenção nisso, não você, mas Cristo, faz seu coração voltar a queimar. Não você, mas Cristo. Por que é importante, gente, definir, destacar que não é você? Porque a nossa cultura, ela nos ensina que sim, é você. Se você fizer por onde, se você for proativo, se você acordar cedo, se você se inscrever numa academia de novo, se você cuidar da sua alimentação, se você cuidar do seu shape, se você lutar, então você vai conquistar e vai chegar lá e vai vencer. Mas não é o que a Bíblia conta para a gente. Esses dois discípulos de Jesus, nós não temos muitas informações sobre eles. Mas eles caminharam com Jesus. Eles viram Jesus fazendo coisas inimagináveis, que nós ficamos assim, embevecidos só de pensar. Eles viram isso com seus próprios olhos. E eles estão descrentes. E eles estão desanimados. Não bastaria que eles simplesmente, vamos voltar? Vamos. Não. Eles precisariam de algo externo. Eles precisariam de um milagre. Foi o que aconteceu com eles. É disso que nós precisamos também. Nessa manhã, eu e você precisamos de um milagre. Não você. Cristo faz seu coração voltar a queimar. Olha só, gente, o que acontece nessa história. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Ou seja, gente, livros de Moisés e profetas, Jesus falou sobre toda a Bíblia, sobre todo o Antigo Testamento com eles. Praticamente passou por inúmeros textos que hoje nós olhamos, enxergamos e chamamos de Antigo Testamento. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez com que, como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Olha só, gente, presta atenção nessa expressão aqui. Como vocês demoram? Jesus está... Vocês são lerdos, porque a gente conversou quanto tempo sobre isso, que o Messias teria que padecer, teria que sofrer, que ele morreria, mas que ele ressuscitaria 3 dias depois. Poxa, vocês não se lembram disso, mas presta atenção nisso. Jesus os repreende pela lentidão em entender os profetas. Mas Jesus não os repreende por causa da tristeza. Jesus não diz: vocês não deveriam estar tristes. Jesus não fala assim: para de sofrer porque isso aí é frescura. Jesus não faz uma oração ali, pura e simplesmente, fiquem felizes agora. Não, Jesus não faz isso. A leitura que eu faço a partir daquilo que não está escrito é que Jesus respeita a tristeza que aqueles dois estão passando, vivenciando. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã e talvez as frustrações, as dores, a falta de sentido para a vida que você luta contra isso hoje, talvez isso tenha um fato gerador em algo muito grande.
para você mesmo, é uma tragédia que aconteceu na sua vida. Talvez nem seja algo tão grande, mas que fez um estrago terrível na sua vida. E eu não estou aqui para dizer se a sua dor é legítima ou não. Eu estou aqui para me juntar a Jesus e dizer, vamos olhar para as Escrituras. E eu não estou aqui para julgar a sua dor. As dores são legítimas. As feridas, elas existem. Nós precisamos olhar para as Escrituras. Nós precisamos olhar para as Escrituras. O texto continua, versículo 30. Jesus chega ali com eles, na casa deles, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Olha que história, gente. Mas ele desapareceu. Olha aqui, ó. Aí os olhos deles foram abertos. Essa expressão aqui sugere uma abertura repentina, completa e mais, uma iluminação espiritual. Não é um abrir de olhos assim, caiu a ficha. Não é só isso. É um abrir dos olhos milagroso. É algo que Deus fez, é uma iluminação espiritual. Por quê, gente? Por que isso acontece? Porque na presença de Jesus, milagrosamente os nossos olhos são abertos. As dores já passaram? A tristeza foi embora? Não, o texto não está falando disso. O texto não está falando disso. O texto está dizendo que agora os olhos deles estão abertos. Então, eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Olha o que Jesus faz com a gente. Na presença de Jesus, os nossos corações, eles começam a queimar e a gente nem está entendendo ainda o que Jesus está fazendo. Porque, irmãos, irmãs, prestem atenção. Quando eles dizem aqui um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava, Jesus já desapareceu, certo? Eles estão se lembrando de um momento que eles ainda não tinham reconhecido Jesus. Eles estão se lembrando de um momento onde os olhos deles ainda não tinham visto que aquele homem era Jesus, mas eles já estão reconhecendo que o coração deles já queimava. Quando nós percebemos Jesus, é porque o nosso coração já está queimando já há algum tempo, em função da presença de Jesus, das palavras de Jesus. Talvez hoje você esteja aqui e você ainda esteja num processo de negação. Negação de que o problema existe. Eu não preciso de ajuda, Carlos. Eu sempre trabalhei, eu sou homem demais, eu sou mulher demais, eu não preciso de ajuda e quer saber? Eu me viro bem com as minhas dores. Se você ainda pensa assim, então vá um pouquinho mais de tempo ainda para você sentir talvez esse seu coração queimando, como esses discípulos aqui sentiram. Os olhos deles foram abertos. Eles reconhecem algo que talvez o coração deles não sentisse há muito tempo. Olha só, o brilho da vida é restaurado quando deixamos a voz de Deus reacender o nosso coração. O coração em chamas aqui, obviamente, tem a ver com aquela coisa boa, assim, sabe? Aquela sensação boa da presença de Deus, ou a sensação boa de você se sentir vivo. Sabe quando você marcou o casamento ou se casou com uma pessoa que você ama, e aquele dia foi tão especial, o seu coração naquele dia estava em chamas, com sentido de vida. Você não queria estar em nenhum outro lugar, senão naquele lugar de frente com o pastor, em uma comunidade cristã, casando-se.
O brilho tem a ver com momentos que Deus nos dá e que trazem sentido para a nossa vida, que nos lembram, nos relembram. Uau, estamos vivos! Mas é só a voz de Deus que pode reacender. Você pode viajar, você pode ganhar dinheiro, você pode comer em excelentes restaurantes, você terá excelentes experiências que durarão pouco tempo. Se você quer ter sentido para a vida novamente, você precisa deixar a voz de Deus reacender a chama em seu coração. E ainda, meus irmãos, em terceiro lugar, deixe Deus mudar a direção da sua vida. Às vezes a gente até ouve Deus falando com a gente até acha, talvez seja Deus, mas quer saber? Eu não vou mudar de direção. Eu vou continuar fazendo isso. Quer saber? Eu vou continuar com essa ferida aberta aqui, porque hoje a gente tem até uma afinidade. Eu até gosto de sofrer. Eu até gosto de não tratar isso. Eu até gosto de odiar o que as pessoas fizeram para mim. Eu até gosto, eu lido bem com isso hoje. E você se torna dependente das dores, daquilo que fez mal ou que faz mal para você. Eu quero desafiar você nessa manhã a ter coragem de deixar Deus mudar a direção da sua vida. Olha o que o texto diz para a gente, irmãos, irmãs. Versículo 33. Eles se levantaram logo, e esse logo aqui, gente, é logo mesmo. Olha, rapidamente, eles saltam e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. Voltaram para Jerusalém. É um novo deslocamento de aproximadamente 10 quilômetros. Gente, voltar para Jerusalém é muito difícil. Sair de Jerusalém é fácil. Porque na hora que você está pé da vida, você simplesmente sai fora. Você fala assim, quer saber? Eu estou doente, eu não estou bem, essas feridas estão me consumindo. Quer saber? Não quero saber de família, não quero saber de Deus na minha história, não quero saber do que Deus tem de projeto para a minha vida. Eu quero fugir. É fácil ir para Emaús. Difícil é voltar para Jerusalém. É impossível, na verdade. É um milagre. É um milagre que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Nessa manhã, se você ouve Deus falando com você, se você ouve o seu coração, uau, Deus existe mesmo, e Ele se importa comigo, e se o Espírito Santo queima no seu coração, na sua mente, que tal voltarmos para Jerusalém? Que tal caminharmos de novo mais 10, 15, 20, mais 50 quilômetros para Jerusalém? Que tal? Os apóstolos diziam, de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Quando eles chegam lá, é esse o clima. Então, os dois, Cleopas e o outro, contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Gente, olha só. O caminho não era diferente do primeiro. O caminho de Jerusalém pela estrada de Emaús é o mesmo caminho da estrada de Emaús para Jerusalém. Mas agora ele era iluminado pela alegria da ressurreição. Irmãos, eu não quero aqui jogar confete e falar para você que vai ser super fácil, Deus vai curar essa ferida e você não vai sentir mais nada e vai ser super tranquilinho. Não vai ser tranquilinho. Não vai ser assim. É um processo, é um caminho de volta para Jerusalém e tem 10 quilômetros daqui até lá de caminhada a pé. Só que não é um caminho de solidão, não é um caminho de tristeza profunda, não é um caminho de melancolia, é um caminho iluminado pela vida de Jesus.
É um caminho iluminado pela vida de Jesus. O pastor Eugene Peterson, falecido em 2018, tem livros muito bons a respeito de um relacionamento profundo e simples com Deus. Diz: nunca estamos tão vivos como no instante em que nos relacionamos com Deus. Aquela jornada dos 2 discípulos de Jerusalém, se afastando de Jerusalém, era uma jornada de morte. Dava para sentir o cheiro da morte. Você conseguia ouvir o barulho das sandálias moendo as pedras nas estradas empoeiradas. Era uma caminhada de tristeza. Agora, o caminho de volta, gente, é o mesmo. Talvez eles tenham reencontrado o próprio rastro. Talvez eles olharam e falaram: olha onde a gente pisou ali, ó, na vinda. A estrada é a mesma, mas o clima é totalmente outro. Meus irmãos, amanhã de manhã, quando vocês acordarem para ir trabalhar, se a jornada de vocês estiver sendo de volta para Jerusalém, o trabalho vai ser o mesmo. As pessoas mal-humoradas no seu trabalho serão as mesmas. O seu superior hierárquico estará lá pedindo coisas para você em cima da hora, com pouco prazo. A vida é a mesma, as estradas ou a estrada é a mesma. A diferença é que não é mais uma jornada de melancolia. Pode ser uma jornada de alegria, porque Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a tristeza que eu e você insistimos em manter bem pertinho do peito. Nunca estamos tão vivos como no instante em que nos relacionamos com Deus. Irmãos, eu quero concluir e eu quero desafiar você de novo a pensar lá naquela primeira pergunta que eu fiz quando nós começamos a nossa reflexão hoje. Quais são as feridas da sua alma? Infância, dores que você traz em função de um ou outro tratamento que você recebeu dos seus pais. Adolescência, dificuldades do casamento, frustração com filhos, frustração com igreja, com pastores, com líderes, frustração com Deus. Quais são as feridas da sua alma? Jesus está aqui nessa manhã. Não para fazer assim e fazer você sair dali gritando e sorrindo como se você tivesse anestesiado até em função de alguma droga. Não. Ele está aqui para te recolocar no caminho para o propósito, para Jerusalém. E nessa jornada, você ter alegria. A alegria da presença de Jesus, que faz com que nossos olhos se abram, mesmo diante da tristeza, e que faz com que nossos corações voltem a queimar. Quer saber? Eu quero viver de novo. Eu estou vivo, eu quero lutar, mas isso não vem de você. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com Jesus, com o que Ele pode fazer na sua vida, na sua história. Para a gente levar para casa, irmãos e irmãs, preste atenção nisso, por favor. Eu faço uma pergunta para você que ela é muito importante. Olha só. Você está indo para Emaús, fugindo da dor, ou voltando para Jerusalém, voltando pela esperança? Para onde você está indo nessa manhã? Você está saindo de Jerusalém, do propósito, do chamado de Deus para você, daquilo que Deus te chamou para ser, para fazer. Você está escapando disso, você está silenciando para isso, ou você está voltando para Jerusalém? Um caminho de renovo, um caminho de recomeço, um caminho de Deus, eu acredito nisso de novo. Eu não estou bem, eu ainda sinto dores, eu ainda tenho crise de ansiedade, eu ainda acordo de madrugada esbaforido.
mas eu estou voltando para Jerusalém. Lembre-se, a presença de Jesus pode mudar toda e qualquer situação. Irmãos, eu não quero ser leviano de dizer que eu entendo o que você sente, porque eu não entendo. Definitivamente eu não entendo. Eu não sei como é a dor daí de onde você está. Eu não sei. Mas o que eu sei, olhando para a história bíblica, olhando para o fato de que Jesus não apenas morreu, mas Ele ressuscitou 3 dias depois e está vivo. O que eu sei é que Jesus, a presença de Jesus pode mudar toda e qualquer situação, pode fechar toda e qualquer ferida. Por último, se sua vida perdeu o brilho, olhe para Cristo. Ele está mais perto do que você imagina. Ele está aqui nessa manhã. Se a sua vida perdeu o brilho, olhe para Cristo. Ele está mais próximo de você do que você imagina. Deus de graça, nessa manhã, como sua igreja, como parte do seu povo, nesta cidade e espalhado no mundo, nós reconhecemos, Pai, que nós temos feridas que aprisionaram nossa esperança ao passado. Deus, eu peço que o Senhor nesta manhã faça um milagre na vida dos meus irmãos e irmãs, na vida dos seus filhos. Faz um milagre para que voltem a ter os seus corações em chamas por viver, por acordar pela manhã, por trabalhar, por cuidar do cônjuge, por cuidar dos filhos, por cuidar dos netos. Deus, reaviva em nós essa chama que só o Senhor pode fazer. E por favor, Deus, muda a direção das nossas vidas. Nós não sabemos para onde ir. Deus, geralmente nossas decisões, elas nos levam para aquilo que diz respeito somente a nós, o nosso reino, a nossa vontade. Assim como o Senhor fez com Cleopas e com o outro discípulo, Deus, muda totalmente a direção da nossa vida nessa manhã. Aqueles que estão aqui nessa manhã, que estavam fugindo de Jerusalém, Deus, que o Senhor os faça repensar e voltar para o sentido, para o propósito que o Senhor tem para nós. Faz isso, Pai. E especialmente, Deus, meus irmãos e irmãs que estão aqui, que não acreditam mais que as coisas podem mudar, que não acreditam, que não conseguem crer nas Escrituras, que não conseguem acreditar que o Senhor de fato existiu. Mostra para eles que o Senhor está mais perto do que eles imaginam. Faz isso, Pai. Devolve o brilho. Devolve o brilho. Em nome e por amor de Jesus.